que está nos apoiando aqui nesse grande evento. Voltamos, então vamos lá. Por que não levamos o ESG a sério? Esse é o tema do próximo Talks. Eu chamo Renato Costa, executivo de Informação, Segurança e Marketing da Odontoprev, onde ele atua desde 2019. Possui mais de 15 anos de experiência em posições estratégicas em empresas líderes em seus segmentos, como foco em transformação de TI e negócios, inovação e implementação digital. Dentro das suas principais atuações na companhia, Renato é responsável por conectar a tecnologia com iniciativas sustentáveis, impulsionando a marca da Odontoprev como protagonista no setor. Esteve à frente do projeto Expedição Ondas Limpas na Estrada, em parceria com a CIA Shepherd Brasil. Convido também Cristiano Venâncio, fundador da Hora Laboratório de Governança e da Hora, a primeira consultec do Brasil. Mestre em Governança e Sustentabilidade, possui mais de 20 anos de experiência executiva e acadêmica, atuando na coordenação de projetos públicos, privados e no terceiro setor. É autor do livro Lentes da Governança, Aspectos de Longevidade para Negócios em Família. E para conduzir essa conversa, Andréia Dietrich, colunista do nosso portal RH para você, cofundadora da Ambidestra, consultoria em design de negócios para organizações e líderes à prova do futuro. É especialista em posicionamento de marcas, cultura e transformação digital, acumulando mais de 2 décadas de experiência em marketing e digital, com passagens como executiva em empresas de destaque como BRF, Netshoes e Grupo Pão de Açúcar. Além disso, é coautora do livro Mulheres do Varejo, Hostes do Digital Backstage, podcast sobre transformação digital. Sejam bem-vindos. Obrigada. Muito bom esse papo aqui com vocês. Bom, para começar, então eu sou uma mulher branca, cabelos loiros curtos, estou vestindo uma blusa branca e uma saia azul marinho e tênis. Tá? Então, só para a gente se apresentar aqui também, primeiramente, para quem... Legal, bom dia. Eu sou o Cris, sou um homem pardo, altura 1,80 m, estou vestindo uma camisa social cinza. Uma curiosidade é que tenho usado camisa social em eventos legais, então hoje considero esse evento importante para mim. Estou com uma calça cinza também, sou mineiro e tenho 42 anos. Boa tarde, meu nome é Renato, sou careca, a barba era branca, era preta, está ficando branca agora, 1,80 m, branco, e eu só uso paletó em eventos muito legais também. Então, ou casamento, né? Então, estou aqui com um paletó cinza hoje. Muito bem, eu uso tênis em eventos muito legais. Bom, gente, é muito bom a gente estar falando aqui de um tema tão importante e relevante, né? Acho que, assim, cada vez mais no mundo digital, conectado, a transparência é altamente relevante para a construção de qualquer negócio, de qualquer marca, né? Marca e negócio são aquilo que a gente faz e não aquilo que a gente fala, né? E ESG é o ponto fundamental, né, do que a gente precisa aqui como boas práticas de negócio. Mas, afinal, o mercado brasileiro leva a sério o ESG ou não? Quem quer começar aqui? Vai. Eu posso começar. Olha, se a gente for olhar para algumas pesquisas, né, em 2018, a McKinsey fez uma pesquisa entre as empresas para identificar quais empresas no Brasil já tinham práticas ESG funcionando, em operação, né? E na época que fizeram a pesquisa, ou seja, 6 anos, quase 7 anos atrás, só 30% das empresas no Brasil já tinham ações firmes relacionadas a práticas de ESG. Bom, de lá para cá, 7 anos passaram, teve uma pandemia no meio, né, que de alguma forma mexeu bastante com as pessoas, principalmente no que diz respeito à saúde, mental, a bem-estar, qualidade de vida, flexibilidade, vários temas foram incorporados que fazem parte do ESG.
A Korn Ferry fez a mesma pesquisa recentemente e chegaram à conclusão que quase 70% das empresas no Brasil hoje afirmam ter práticas de ESG, sim, em operação. Então, é um avanço gigante, né, de 30% para 70% em 7 anos. Isso mostra que a gente está conseguindo ganhar espaço no mundo corporativo e na iniciativa privada, principalmente, né? E é um tema que as empresas têm levado a sério. Aí a única dúvida que fica é se elas têm levado a sério porque viram um tema popular, né? E tem uma pressão de regulação, de consumidor, dos próprios colaboradores, né? Como marca empregadora, você precisa se posicionar dessa forma hoje. E outras empresas, que aí têm ações até de mais longo prazo, levam a sério, porque isso está no DNA e acreditam de fato. Agora, seja como for, né, independente se for por um lado ou for por outro, é importante que essas ações estejam funcionando e é legal que as empresas estejam avançando nessa agenda. Uma coisa você ter iniciativa e outra coisa, de fato, você levar isso a sério como estrutura, que nem você falou, como base, né? Com certeza. Eu gosto muito dos dados que o Renato traz e complemento que, na minha percepção, acho que a gente está numa etapa que eu tenho dito que é a etapa de tomada de consciência. A gente sabe que é importante, a gente está implementando, mas muito do que a gente sabe que é importante estar implementando, a gente ainda está descobrindo o como fazer, né? É claro que os indicadores têm mostrado esse avanço, né? Mas, principalmente pelos aspectos culturais, de como a gente lida com a dinamicidade e da importância das decisões que têm que ser tomadas quando vem essa pauta do ESG, é que, para mim, o bicho pega. Porque aí é fácil, né? A gente coloca, a gente avança, mas aí requer a tomada de decisão para que a gente implemente práticas que não necessariamente fazem parte do nosso dia a dia. Então, na tomada de consciência, a gente sabe que é importante, mas é difícil tomar a decisão e abrir mão de algumas coisas, né? Que o ESG convida para isso, né? Então, eu acho que esse é o momento que a gente pensa, tá. outra é o que a gente faz, né? É isso. Mas é um mercado, até tem uma pesquisa aqui da Bloomberg que fala que o ESG, né, os investimentos ESG vão chegar aí em 2025 a 53 trilhões de dólares. E aí, assim, qual é o impacto, então, de quem ainda, né, tem bastante gente que já começou a colocar, experimentar e colocar isso dentro da estratégia corporativa, mas quem ainda não entrou, quem ainda não está fazendo, qual é o impacto disso no curto e no médio prazo para a marca, para a reputação, para os negócios? Esse ponto é ótimo, né? Porque, no final das contas, é o seguinte, somos empresas. Eu trabalhei na TAM muitos anos atrás e o comandante Rolim, que foi o fundador, ele tinha 7 mandamentos, né? E eram ótimos sempre, ele era um cara muito inovador. E o primeiro era muito bom, que era o seguinte: nada substitui o lucro. Né? No final das contas, uma empresa, para ela sobreviver, ela precisa dar lucro. Para ela reinvestir, para ela pagar os acionistas, para ela ter mais capital. Então, no final das contas, as ações ESG, elas precisam conversar com o resultado da empresa. Né? Tem uma pesquisa recente no Brasil também que diz o seguinte: 58% dos consumidores brasileiros dizem que pagariam mais caro para comprar um produto de uma empresa que que tivesse princípios de sustentabilidade ou que não agredisse tanto o meio ambiente. Pô, isso é um número relevante. E 60% dos consumidores brasileiros dizem que consideram isso na tomada de decisão para qualquer serviço ou produto. Né? Então, ele vai olhar lá o rótulo, deixa eu ver se essa empresa aqui ela é sustentável ou não, deixa eu ver se ela tem diversidade ou não. Então, o que isso mostra para a gente? Mostra que o consumo está mudando. Né? Que se eu não tiver práticas de sustentabilidade no meu negócio, eu vou perder espaço junto do consumidor, que é uma preocupação hoje do consumidor. Né? E aí, só um último aspecto antes de passar para o Cris, é a questão geracional. A gente tem uma nova geração hoje, que é a Gen Z, que está chegando no mercado para consumir, não só para trabalhar, mas para consumir também, que já nasceu com isso, com essas práticas muito fortes, né? De cuidado do meio ambiente, de diversidade. E a gente ainda fala, é incrível isso, né? Você vê em fóruns as pessoas falando ainda de aquecimento global. Isso já foi. Na verdade, o que a gente vive hoje é uma crise climática. O aquecimento global já aconteceu. Né? Então, se a gente não fizer... Hoje não dá para a gente falar assim, vamos melhorar. Não, a gente tem que reparar o dano que a gente já fez se a gente quiser ter um planeta no futuro. E essa geração que vem, ela vai colocar muita pressão nas marcas empregadoras e nas marcas que produzem serviços ou produtos para consumo, porque ela não vai consumir, não vai trabalhar se a marca não tiver ações firmes que tomam conta do meio ambiente, ou que falam de diversidade. Olha que interessante, né? Eu concordo com o que você traz, Renato.
E vou puxar na minha pauta aí as questões geracionais. Assim, os dados mostram o primeiro momento da nossa realidade geral enquanto sociedade que 5 gerações convivem ao mesmo tempo dentro dos ambientes corporativos. Isso mexe com a dinâmica da coisa e como as coisas acontecem. É uma mudança profunda? Sim. A gente vê padrões de consumo e de comportamento sendo transformados. A nova geração ela é muito mais guiada por impacto e muito mais guiada por como a gente está construindo uma sociedade mais responsiva, uma sociedade que efetivamente leva em consideração várias questões que a gente deixou de considerar. Ao mesmo tempo, quando a gente olha para uma crise global, né, gente, nós estamos falando de uma crise climática global que tem um movimento que puxa todas as decisões de companhias e corporates pelo mundo. Agora, o grande ponto será que, efetivamente, na medida que a gente vê essa grande transformação e a gente se prepara para tudo isso, e os dados, gente, inúmeros dados mostrando. A Deloitte, recente, uma pesquisa super interessante que chama Forças da Governança, ela ouviu mais de 300 executivos pelo mundo e ela traz como conclusão 5 forças. Uma das forças é um movimento importantíssimo que é a sociedade clama por empresas mais responsivas. Não dá mais para a gente simplesmente dizer que tem, simplesmente que faz, se na realidade, na forma como a gente está fazendo as escolhas e tomando as decisões, a gente não está levando isso em consideração. Governança ela é um pedido, governança e o ESG ele é sustentado por isso, né? Não vamos não olhar para essas questões, mas ela é uma jornada, e como uma jornada ela precisa ser sustentada dentro dos principais aspectos. Né? E só para finalizar nesse ponto, né, que você está falando dos 53 trilhões de investimento, e por que esse investimento vai acontecer? O Deutsche Bank tem um estudo muito interessante sobre qual que é o valor que a diversidade gera dentro de uma empresa. Né? Eu preciso ter diversidade só para cumprir uma tabela, para preencher uma regulação, ou para ficar bonito em algum relatório, ganhar algum prêmio? Na verdade, empresas mais diversas, elas têm até mais, tem até 10% a mais de ROE, que é Return on Equity, né, o retorno para o dono, do que empresas que não têm práticas de diversidade. Então, no final das contas, é bom também porque traz retorno para o acionista. E, como diria o Rolim, nada substitui o lucro. Então, acho que é muito importante a gente ter isso em mente nos nossos negócios. Perfeito. Além de inovação, né? Então, assim, a diversidade é um motor fortíssimo para que as empresas continuem sendo competitivas, né? E a gente falou aqui, a Ambidestra fala um pouquinho sobre essa questão de como ser a prova do futuro, e você tem que se reinventar. E se você tem sempre as mesmas pessoas pensando igual, a gente não sai do lugar, a gente vai continuar fazendo as mesmas coisas. E aí que entra o papel, vamos falar de recursos humanos, né? Gente, gestão, né? O que tem a ver o RH com tudo isso? Vamos falar um pouquinho, Cris, queria que você começasse falando, até você tem um livro ali lindo sobre felicidade, né? Você tem se conectado muito com o FIB, Felicidade Interna Bruta. O RH, ele cuida de que siglinhas dessas e como você acha que o RH tem um papel relevante nisso tudo? Legal. Tem um dado que é super interessante, que o baixo engajamento ele custa para a economia global cerca de 8,8 trilhões de dólares, gente. Eu acho que isso já diz tudo sobre qual é a dinamicidade e a responsabilidade dessa pauta. Semana passada eu publiquei esse livro, Felicidade, um novo paradigma da governança, porque a gente precisa entender efetivamente que isso não é uma resposta só do RH. Quando a gente olha para os dados de saúde mental, quem mais compõe os indicadores não tão positivos é a galera do RH. Por quê? Porque a gente está colocando a responsabilidade do RH resolver as questões de ESG das companhias, quando, na verdade, a pauta é do negócio. O RH ele tem esse papel de ser facilitador, tem esse papel de criar essa pauta. E aí, quando a gente vê para a pauta da diversidade, para a pauta da inclusão, e isso tudo impacta no que a gente está discutindo, aí é um tema muito sensível, porque eu estou vendo grandes companhias dizendo que tem o ESG, Instagram lindo, relatório de sustentabilidade maravilhoso, gente. Adoro ver relatório de sustentabilidade. Eu vou lá e faço alguns checks e a gente olha empresas com relatório de sustentabilidade maravilhoso e as pessoas doentes dentro das organizações.
E a gente vê aí que a gente está normatizando tarja preta, a gente está normatizando comportamentos que não são tão positivos. Quando a gente resolve trazer e se envolver na pauta da felicidade, a gente entende essa dança entre o EBITDA e todos os indicadores mais tradicionais da excelência operacional, e sim, tem que gerar lucro, tem que dar resultado, como qualquer instituição, seja com ou sem fins lucrativos. Mas é gerar lucro e construir isso com as pessoas. Aí o RH entra com um papel extremamente relevante, extremamente estratégico. O Boticário, para mim, hoje eu vejo como um dos cases, e eu estou lá próximo, né? Eu sou mineiro, mas moro no sul do país. O Boticário, recentemente, fez um up assim, com a pauta do Renato, inclusive. Hoje a gente tem uma diretoria de pessoas e tecnologia. Olha que interessante, né? Juntar a pauta de tecnologia, transformação digital, profunda, a coisa está acontecendo, e sustentar isso no âmbito das pessoas. Porque, para o RH, se a gente entende que pessoas é um pilar estratégico e a gente tem que transacionar dentro disso, a gente também tem que sustentar isso com novos modelos. Então, eu vejo que existe, sim, uma relevância, um contexto, mas um grande desafio. Fundamentalmente de cuidar de quem cuida, né? Porque a gente está esquecendo de quem está cuidando da gente, que está todo mundo aqui, né, gente? Essa pauta ela é bem sensível, na minha visão. E usar a tecnologia a favor dessa transformação, né? Então, a transformação digital ela vem também como um habilitador, como um parceiro estratégico para que a gente possa reinventar e colocar o ISD dentro do sistema e não uma coisa paralela, né? É o que você estava falando, né, Renato? Sobre não é uma coisa que tem que estar ali à parte, ela tem que estar dentro da máquina e te ajudar a gerar resultados mais consistentes. Na Odontoprev, como é que funciona também o RH ali? Como é que você vê também o papel do RH? Eu acho que o RH é fundamental, né, em qualquer empresa, né? Lá a gente tem uma parceria muito forte. O RH ele tem um papel de cuidar das pessoas, só que eu acho que a gente conseguiu criar uma sinergia muito boa com as outras diretorias, né? E eu acho que o RH tem o papel de compartilhar essa responsabilidade com as outras diretorias, né? Isso é muito importante, não aceitar sozinho essa responsabilidade de cuidar de todo mundo. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente faz uma parceria muito boa com a RH, porque tem vários temas que são comuns, né? A gente tem uma agenda muito forte lá. Nos últimos 4, 5 anos, a gente estruturou a área de sustentabilidade e a gente começou a fazer algumas coisas diferentes, né? Então, quando a gente fala do por exemplo, a gente foi a segunda empresa no Brasil a ser carbono zero desde a fundação, né? Que isso é muito legal. As empresas começaram, a partir de 2015, 2016, a fazer a conta do ano, né, de quanto teria emitido de gás de efeito estufa naquele ano, e aí patrocinar projetos de compensação do ano, né? Em 2018, a gente começou esse trabalho, só que em 2021 a gente se desafiou. A gente falou assim, olha, beleza, a empresa foi fundada em 87. E de 87 até 2018, quanto que a gente prejudicou? A gente contratou uma consultoria, fez uma conta de quanto a gente teria emitido desde 87, e a gente patrocinou um projeto de preservação de Mata Atlântica no Pará, responsável por compensar 100% da emissão histórica de gás de efeito estufa da companhia. Então, isso foi um projeto legal. Maravilhoso, parabéns. Um outro projeto que você comentou mais cedo, que é Ondas Limpas, né? Que é muito legal também. Esse projeto ele tem tudo a ver com tecnologia e com você pensar diferente. A gente queria fazer um projeto mais forte de meio ambiente. Só que a gente queria fugir um pouco daquele negócio de fazer mutirão de limpeza. Tudo isso vale, mas isso já foi feito. O que não foi feito ainda? A gente contatou uma ONG super especializada, que é a Sea Shepherd, né, em preservação oceânica, e eles tinham um projeto de gaveta que ninguém queria fazer, porque não era um projeto material, que ficava bonito na foto, que era uma pesquisa científica que nunca tinha sido feita na história do mundo, né, em larga escala, né, passando por toda a costa brasileira, ou seja, mais de 8.000 quilômetros e mais de 300 praias, coletando resíduo de todas as praias, mandando para a USP para identificar que tipo de resíduo tinha em cada região do Brasil, para depois pegar esse relatório, mandar para o governo, para as ONGs e para as universidades, para criar política pública para combater esses lixos de acordo com cada região. Uma região podia ser o lixo do turista, outra região podia ser rede de pesca vindo do alto mar, e assim por diante. E aí a gente topou, e a gente fez essa pesquisa junto com eles, que durou 18 meses, a gente patrocinou 100%. Agora, olha que legal a parte do RH. Durante esse processo, a gente fez vários mutirões. E a gente ficou em dúvida, será que os nossos colaboradores vão topar, né? Pô, a gente sair de São Paulo e ir lá para Santos, numa segunda-feira de manhã, para ficar catando lixo e tal. Cara, e a gente teve uma adesão.
falando com aquilo que você acredita. A gente tem um programa de voluntariado, só para fechar, que tem tudo a ver com o RH, né, na companhia, que o ano passado, a gente tem mais ou menos 2.000 funcionários. O ano passado, a gente teve participação de quase 600 colaboradores no programa de voluntariado da companhia. Ou seja, 1/3 da companhia, praticamente, participando desses programas de voluntariado. Então, acho que isso começa... Comando nele. Oh, como é que está o microfone aí? Está limpo? Limpou? Ah, então beleza. Tá perfeito, cara. Ah, que bom. Então vou... Eu troquei o cabo só. Trocou o cabo? Tá lindo, tá perfeito. Ah, então tá bom. Ei, som. Como é que estamos? Tá belezinha? Ei, som. Só sobe o ganho para mim. Eu não consigo. Vai ter que ser assim. Putz, apertei errado. Não, apertei o só, acho que eu apertei os dois juntos, cara. Dependendo de como a gente lida com uma iniciativa, ela cancela qualquer movimento empresarial no clique. E esse cancelamento é exponencial. Eu achei que vinha no 9. Não, o 9, se não limpasse no 3, eu ia te fazer um auxiliar à parte. Entendi. Não, já foi. Mas pode usar. Pode usar. Né, daquilo que você pretende fazer, daquilo que você acredita, daquilo que as pessoas compram e depois o que elas acham do programa. É isso que eu ia complementar, assim, né? O ESG como fator, como motor de motivação, ampliar a felicidade, engajamento. Imagina, acho que a gente não sei o quanto isso as pessoas conectam esses pontos, né? Não é um motor para o negócio ser mais sustentável, mais forte, pessoas mais produtivas. Olha só o que eles estão colocando aqui, né? Se isso impacta diretamente clima organizacional, meu senso de pertencimento. E a gente está vendo uma crise global de produtividade, de felicidade, né? De engajamento. Só 23% da força de trabalho está engajada com o que faz. Gente, olha essa perda que a gente está tendo no mundo, né? E aí usar isso como, putz, eu faço parte de algo que é muito maior do que o meu salário, né? O meu impacto que eu estou deixando para o mundo, para o legado, né? Então, isso é muito importante. Muito legal, parabéns. E aí, assim, gente, por onde começar, né? E aí, esse é tão difícil, assim, o que está dando certo, o que não está dando certo, assim, falar um pouquinho de quem está ainda mapeando ou está testando alguns caminhos, mas ainda não está vendo, talvez, resultados tão profundos. Quais são os passos de onde... O que se deve fazer assim, para realmente virar o jogo? Posso puxar essa? Massa. Para mim, assim, tem uma frase que eu adoro, que é assim, ou você tem a sua estratégia, ou você está na estratégia de alguém. Simples como tem que ser, poderosa como é. Eu lembro quando, na época do meu mestrado, a gente não falava em ESG, a gente falava em Triple Bottom Line, né? E a gente começava esse movimento sobre o que a gente está vendo hoje, né? E, para mim, tinha que ser ao contrário, né? Tinha que ser o G, depois o E e depois o S. Porque tudo começa pela governança, que sustenta pela estratégia do negócio. Se não está claro na estratégia da companhia o que efetivamente representa as práticas de ESG dentro da companhia, a gente vai fazer qualquer coisa. E aí a gente vai seguir qualquer caminho. Quando a gente estabelece isso dentro da estratégia do negócio, e onde a liderança entende a importância e patrocina, a coisa tende a acontecer. Não é movimento top-down, porque o movimento top-down, para mim, ele já não tem mais força. É um movimento que ele vem de baixo e ele vem de cima, e ele horizontaliza toda essa percepção. Nasce na estratégia, indicadores claros, a gente tem que medir, gente. Quem não mede não faz gestão de nada. E isso tem que estar sustentado por esses indicadores. Quando a gente foi olhar para o EBITDA e foi olhar para o FIB, foi para entender como é que a gente olha para questões de bem-estar, como é que a gente olha para a saúde psicológica, como é que a gente olha para a saúde emocional das pessoas que estão dentro da companhia e começa a sustentar a estratégia empresarial nesse contexto. E aí tem um último ponto para costurar essa fala aqui, que, para mim, é onde é mandatório e a gente efetivamente vai ganhar o jogo. É a gente entender a nossa relação com o nosso ego. Porque a gente está colocando a responsabilidade o tempo todo no outro. E na medida que a gente está colocando a responsabilidade no outro, a gente não está assumindo isso e as coisas não estão acontecendo como poderiam acontecer. O que eu quero dizer com o ego? Eu quero dizer que a gente fica só querendo valorizar que a gente tem, que está todo mundo fazendo muito mais do que o outro, que a verdade é absoluta, mas a gente vê a nova geração que não está querendo nem assumir posição de liderança.
O movimento agora é um movimento de evasão dos processos de liderança. Nos últimos 20 anos, trabalhando com empresas, a gente vem acompanhando as grandes companhias fazendo esse movimento e a dor da liderança de não conseguir olhar para a sucessão. Porque você convida o jovem hoje para ele, o fator dele não é mais a remuneração. Então, é uma composição da cesta do que está sendo colocada, da dinamicidade do que a gente está oferecendo, sendo sustentado pela estratégia do negócio. Muito bom. O que eu diria é o seguinte, concordo com o Cris, né? Para mim, o ponto é fundamental. Primeira coisa, se preocupe com o seu negócio. Porque fica muito feio você começar a falar que você está fazendo várias coisas de ESG e você não consegue atender seu cliente. Aconteceu isso com a gente, né? Quando a gente começou, imagina, você quer salvar o planeta, mas você não consegue fazer um canal? Imagina. Então, a gente hoje tem muito orgulho, por exemplo, tem um prêmio Top of Mind de RH, né? Que acabou de acontecer sua 26ª edição, e a gente tem muito orgulho de dizer que a gente ganhou 22 delas. Sendo que as últimas 10 de forma consecutiva. Isso é para dizer que o nosso cliente está vendo valor naquilo que a gente está entregando como serviço. Isso é muito importante, porque isso dá lastro para você falar de outros temas como ESG. Né? Esse é o primeiro. O segundo, quem está com dificuldade de começar, eu diria o seguinte, não romantiza muito. Começa com aquilo que você é bom. Né? Porque a gente também quer abraçar o mundo, às vezes. E aí eu acho que a Rose, que é nossa diretora de RH que está aqui, ela sempre foi muito defensora disso, ela sempre puxou esse tema. Porque nós somos uma empresa de odontologia e a gente começou com mais mulher. Então, esse era um tema que, para a gente, era mais natural. E aí, na época que a gente estava com dificuldade de começar o programa, ela falou assim, vamos começar por aí, porque isso já é algo que vem natural para a gente. Então, você começa a caminhar naquilo que você domina mais. E, aos poucos, você vai andando. Então, tem uma fala que eu gosto muito, que é o seguinte, pensa grande, começa pequeno e anda rápido. Se você consegue fazer isso, acho que você consegue ir avançando na agenda. Muito bom. E aí, até o outro ponto é assim, muitas empresas, né, não conseguem colocar ESG como um pilar estratégico, até muito pelo que o Cris falou, de não saber mensurar o resultado, e acaba virando um projeto que, no meio do ano, quando a gente tem que cortar budget, ele é cortado ali no meio do caminho, né? Porque a gente não consegue enxergar isso como um fator de longo prazo, de estratégia. E aí, Renato, como é que vocês incluem isso como algo de fato que é para a sustentabilidade do negócio, é de longo prazo, não vai estar no resultado de curto prazo? Então, tem uma maneira mais romântica de responder isso, e filosófica, que é o seguinte, não adianta pensar na perenidade do negócio se você não pensar na perenidade do planeta. Essa é a maneira filosófica, mas isso não dá para falar no conselho nem para votar nas metas. Né? Então, como que tem que fazer? A gente tem que ter metas palpáveis de negócio, que combinem com aquilo que você está fazendo. Né? E a gente conseguiu avançar muito nessa agenda de, por exemplo, todo o processo, isso talvez seja legal, porque a área de sustentabilidade hoje está na mesma diretoria da área de tecnologia lá para a gente. Né? Então, isso eu achei bem legal também. Então, uma coisa que a gente começou a fazer rapidamente foi pegar os projetos de digitalização que a gente estava fazendo e casar isso com alguma meta de sustentabilidade. Então, beleza, eu tenho um processo... Todo mundo aqui já foi no dentista e, no final de qualquer atendimento, de qualquer dentista, de qualquer marca, exceto Odontoprev, você vai sair do dentista com 2 folhas de papel na mão. Uma que vai ter os procedimentos que você fez ali assinado, uma cópia, e a outra que é a solicitação de um exame. Quando a gente digitalizou esses 2 processos na Odontoprev, a gente começou a fazer a conta de quanto de papel e quantas árvores a gente estava salvando ao digitalizar esse processo. Só nos últimos 2 anos, a gente salvou mais de 1.000 árvores só através da digitalização da guia de atendimento e de raio-x, pedido de raio-x do dentista. Então, quando você consegue casar os indicadores de negócio com as ações que você está fazendo, fica muito mais fácil de você ter credibilidade de fazer coisas mais audaciosas. Muito bom. É isso. Eu me recordo, assim, minha grande escola foi com o professor Falcone e a gente ajudando muitas empresas nos últimos anos. E ele sempre falava uma coisa assim, tem hora que você tem que pegar na mão, você tem que fazer junto, você tem que ensinar, você tem que estar junto para que as pessoas percebam, inclusive, a importância. Né? O menos é mais, gente. É começar naquilo que faz sentido, naquilo que efetivamente faz toda a diferença para a coisa acontecer. Agora, para mim, tem um ponto assim, vocês já perceberam que agora tudo é responsabilidade da cultura? O fator é cultural, a cultura é super importante, a cultura é extremamente relevante. Ela, inclusive, classicamente, engole a estratégia. Mas será que a responsabilidade efetivamente é da cultura, como a gente está colocando? Será que efetivamente somos... Porque a cultura ela é resultado, né, desse conjunto de como a gente está fazendo a dinamicidade do negócio. Então,
Quando eu escuto o Renato falando assim desses aspectos, de que como a gente está convertendo, o número ele não vai receber história diferente. Ele é ele como ele é, simples como tem que ser. Por isso da importância da clareza de métricas e os indicadores que efetivamente vão mensurar isso. Agora, adianta a gente ter os indicadores aqui se o conselho ou se o board da companhia não está olhando para eles? É só para ter, não é real. Então, assim, o quanto que transaciona isso da cúpula à estratégia à operação, né? Porque isso tem que ter uma conexão. Eu estou lá fazendo um canal, eu tenho que saber qual é o impacto do que eu estou fazendo e qual que é a direção que isso tem dentro do escopo da companhia, porque senão eu descolo total da realidade. Aí eu estou indo para um lugar e a companhia está indo para o outro. E o indicador ajuda a gente, desde que seja um indicador estratégico e com uma clareza de negócio. Perfeito, muito bom. E aí a gente vê, né, muitas organizações pressionadas para fazer alguma coisa, né, em ESG, porque, de fato, é onde vai os investimentos, é onde estão os holofotes das boas práticas, das marcas mais relevantes estão se falando sobre isso, e o perigo enorme da gente cair no greenwashing. Não tinha como a gente fechar aqui o painel sem a gente falar sobre isso, né? E aí, eu abri aqui falando sobre reputação de marca, né? E esse é o grande ponto que as pessoas já estão ficando ali atentas e cientes. Putz, e ali, se você faz alguma coisa que não é verdade, a chance de você se dar mal é muito grande, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Assim. O que vocês, até começando com o Renato, que eu achei muito interessante também, vocês veem essa questão das funções dele. Estava falando, nossa, você cuida de tudo aí, né? Marketing, tecnologia, operação, né? Sustentabilidade, né? Tem vários pontos aqui juntos que convergem, e você está com marketing, que normalmente deixam para o marketing decidir faz uma campanha, faz uma iniciativa legal, agência de publicidade que cuida da iniciativa. E aí vira a chance de virar um greenwashing enorme, né? Como é que você vê esse tema e como não cair nesta pegadinha? De novo, vou ser filosófico, né? Tem uma frase simples que é o seguinte: primeiro, uma coisa que a gente combinou desde o início sobre fazer marketing de ESG, a gente só ia falar a verdade. Boa. Começar por aí, você já está com o jogo ganho. Excelente, fechou. Agora, o outro ponto interessante é o seguinte, né? A gente, não sei se vocês sabem, a gente tem capital aberto, não estou prévio, e a gente tem investidores, principalmente grandes fundos, em mais de 30 países. E, vira e mexe, a gente é convidado para conversar com eles, né? E uma coisa, desde o começo, a primeira vez quando eu tinha assumido a área, passou alguns meses depois, o diretor de RI me chamou para uma conversa com um fundo americano. E eu fiquei nervoso, falei, nossa, falar de TI eu sei. O que eu vou falar de sustentabilidade, né? Aí eu lembro que começou a conversa e o cara começou a colocar uma pressão. Não, mas tal coisa. E aí você fica com aquela vontade de falar que você tem, mesmo que você não tendo, né? Aí eu falei, não, vou resistir a essa vontade. Não, estamos trabalhando e tal. Aí ele falou, Renato, relax. Eu sei que você não tem tudo pronto. Não precisa ter tudo pronto. A única coisa que eu quero é que você saiba o que não está pronto, o que você está fazendo para chegar lá, e quando você acha que vai chegar. Então, às vezes, a gente se coloca também uma autopressão. Eu preciso falar que eu tenho tudo. Gente, ninguém tem tudo. Quando você fala que tem tudo, aí que parece que é uma baita de uma mentira. Com certeza. Então, acho que a verdade ela é muito importante. Agora, é mais importante do que a verdade também é você ter um plano. Ter uma autoconsciência e análise de que a gente não sabe tudo. O que a gente não sabe ainda, a gente vai aprender. E, à medida que a gente vai aprendendo, a gente quer melhorar para chegar em algum lugar. Se você tiver essa visão, eu acho que é uma maneira muito simples, muito honesta e fica na cara que não é greenwash, que de fato você está trabalhando para atingir um objetivo. E só fala quando tem. Um bom plano, muito simples, mas com clareza do que a gente quer, vai mandar e vai fazer a diferença. Agora, faz um exercício, gente, que é muito interessante. Dá um Google e coloca mapa estratégico. É bizarro a gente ver que todo o mapa estratégico das organizações é tudo igual. A gente olha para os objetivos, são os mesmos. Aí muda o contexto do mercado, entra uma moda, nasce lá o objetivo. Agora a gente olha para todo o plano, todo o mapa estratégico tem lá, prover a experiência do cliente. Aí você olha lá, a experiência tem uma jornada que está totalmente descolada da realidade do cliente, mas aí está no mapa estratégico, a gente deixa isso muito claro e a gente sustenta. Quando a gente olha para falar a verdade, gente, existe um novo poder que emanou aí e a gente perdeu o controle sobre ele. Quando a gente traz isso para a marca, para a reputação, às vezes uma companhia, e vamos lá, né, cerca de 90% das empresas do Brasil são de natureza familiar. E apenas 4% passam da terceira geração. Isso significa que o restante fica para trás.
Muito do que a gente vem construindo enquanto reputação, enquanto marca, ao longo da trajetória de um negócio, hoje, gente, na forma como a gente não é verdadeiro, a gente quebra essa reputação num clique. E a gente precisa levar isso de forma responsiva. A gente precisa levar de forma responsiva, porque se o meu colaborador está dentro da minha empresa, eu estou falando que eu tenho uma prática e eu não estou sendo verdadeiro com ele, e ele publica um simples post marcando a marca da companhia, toda a reputação ela vai ser questionada. É uma questão de coerência, é uma questão da gente viver o que a gente fala. Marca tem que ser estratégico. Né? Você trabalha com isso e isso é fundamental. Não dá para a gente fazer um branding, uma logo bonita, um site maravilhoso, um plano estratégico com aquele mapa com todos os objetivos, o dashboard que o investidor olha e fala, nossa, essa empresa está maravilhosa. Gente, é melhor a gente enfrentar o farol vermelho do que ficar no amarelo para a vida toda. Então, assim, se você tem um problema, seja verdadeiro com você, seja verdadeiro com a sua companhia e enfrenta o problema. Agora, o que a gente faz? A gente não quer enfrentar o problema, a gente só vai postergando, porque, por natureza, nós somos procrastinadores, e aí também não dá para perder a mão sobre o indivíduo, sobre quem nós somos e como é que a gente está tomando decisão dentro das organizações. E aí, o que a gente faz? Não, para que eu vou mexer com esse problema? É mais fácil eu dizer que eu tenho, é mais fácil eu dizer... Mas o investidor, ele sabe, né? Seja numa companhia de capital aberto ou numa companhia de capital fechado, o investidor não é bobo, ele sabe o que está rolando dentro do negócio. A gente acha que a gente está contando história, da mesma forma como todos os stakeholders. Então, assim, coerência, simplicidade e transparência é o que manda a regra do jogo. Muito bom. Bom, 0. Acabou o nosso tempo. Não tem nem tempo para pergunta. Tem? Ah, que bom. Eba. Porque eu falei, ih, ferrou. Então, vamos lá ver aqui. Galera aqui do presencial. Tem pergunta? Lá atrás? Espera aí, vamos lá. Oi, tudo bom? Oi. Trabalho no Atados, a gente está como parceiro aqui hoje, né? O Atados é uma organização que ajuda também as empresas, trabalhando com voluntariado corporativo e tal. E isso é um pouco o meu gancho aqui para a gente perguntar também. Renato, você trouxe muito a experiência de vocês dentro do programa de voluntariado. Tem um assunto que a gente sempre está estudando e sempre está indo atrás, né? Ajudando as empresas também a entenderem, que é como é que a gente engaja a média liderança. Porque, na prática, a alta liderança, em geral, ela... está interessada nisso, muito porque ela tem a visibilidade também da estratégia dos indicadores, mas a média liderança, na prática, ela é pressionada no dia a dia pela meta. E aí, no final das contas, quando a gente fala sobre engajar pessoas para fazer o trabalho voluntário, por exemplo, e conseguir alcançar esses indicadores ESG, a média liderança é um tipo de público, né, de colaborador que a gente se preocupa muito em engajar por conta disso. Vocês têm algum case, alguma ideia, enfim, coisas que vocês queiram compartilhar nesse sentido? Eu vou falar o que eu acho, tá? Eu não sou exatamente um especialista nisso, mas o que eu acredito, né? Uma coisa que eu vejo na Odontoprev que é muito diferente das outras empresas é que, primeiro, a gente tem uma estrutura muito horizontal, né? Então, to analista, você tem poucos pulos, né? Então, as pessoas elas estão próximas da liderança. E a gente tem uma diretoria muito coesa. A gente tem um espírito ali de colaboração muito forte. Então, quando a gente tem um projeto ali que a gente acredita enquanto diretoria, a diretoria compra. E eu acho que, na minha opinião, né, a média gerência ela vai muito no barulho da diretoria. Eu acredito que a alta liderança tem uma responsabilidade muito grande de walk the talk, sabe? Ela inspira a mudança. Não é só falar, mas é fazer. Então, não adianta eu falar, eu acho lindo esse negócio de limpeza de praia. Eu sou diretor da área e eu fiquei no ônibus 2 noites. Fui lá para o norte do Maranhão, viajei de barco, depois de ônibus, depois de jipe, até chegar no ônibus que estava fazendo o mutirão da Ondas Limpas. Fiquei 2 noites dormindo lá dentro, comendo comida vegana lá, foi uma experiência incrível, né? E catando lixo. Porque se eu não faço, fica desconectada a minha fala daquilo que eu estou fazendo. Então, eu acho que se a alta liderança... E aí, às vezes, eu vejo assim, muita gente da média liderança de outras empresas falando assim, não, mas eu não faço porque meu diretor não faz. Cara, cada gestão tem a capacidade de influenciar daí para baixo. É isso que eu acredito. Então, se o diretor não faz, mas você acredita, faça você e o seu time vai junto. Então, eu acho que é isso. Cada liderança tem a capacidade de influenciar o seu próprio time e dali para baixo. E se cada um fizer e não só falar, eu acho que é muito mais fácil de engajar. Muito bom. Mais alguém aqui na plateia? Então, vou fazer. Deixa eu ver o tempo. Dá tempo para a gente fazer uma lá do pessoal online. Daniel Consani. Renato, muito boa a citação do comandante Rolim. Pergunta,
Qual a chave para fazer das ações de ESG verdadeiras aliadas do lucro da empresa, para que os acionistas não enxerguem como custo? Perfeito. Ótima pergunta. Como eu começaria, tá? Se eu fosse começar hoje de novo, né? Renato, vem estruturar o programa de ESG de uma empresa aqui. Eu pegaria um tema que é sensível a resultado. Que a gente está falando aqui, por exemplo, do uso de papel. Engraçado esse assunto, né? Quando a gente digitalizou o processo de guia de tratamento do dentista na ponta e solicitação de raio-x, você falou, vai ser muito mais fácil. O dentista vai poder fazer isso no portal ou no aplicativo. Não vai precisar mais preencher o papel. É ótimo. Quantos dentistas aderiram no mês seguinte, vocês acham? Chutem, número. 0. E aí eu falei, gente, eu estou chocado, né? Porque Tristeza. eu falei, mas o cara prefere comprar o papel? Aí falaram, não, mas é o Odontoprev que manda o papel. Problema do outro. Aí eu falei, bom, tem uma maneira simples, então, da gente mover o mercado. Para de mandar o papel. Então, tinha um custo atrelado a esse processo que a gente nem sabia, que estava um custo meio oculto ali. A gente comprava milhões de folhas de papel. Então, tinha um custo. Era o custo do papel, era o custo do Correios, era o custo do almoxarifado. Eu falei, ótimo, porque tem um valor aqui a ser capturado. À medida que eu paro de comprar e todo esse processo aqui, eu vou economizar esse dinheiro. Então, eu já capturo o valor para a companhia. Se você achar um processo que é sensível a resultado, que tem a ver com ESG, ataca ele primeiro e mostra o resultado. E aí depois você consegue fazer um programa onde algumas ações vão ter resultado direto, outras vão ter resultado indireto, outras podem até ter um aumento de custo. Mas desde que no net final você consiga trazer resultado para a companhia, você vai estar preservado. Então, acho que é isso. Às vezes a gente quer fazer um negócio que é muito bonito, mas não traz resultado. Então, de cara, você já sai perdendo. Aí é difícil de fazer. Acha um ponto que você ganha no começo e aí depois você consegue andar mais fácil. Eu vou complementar a sua fala, até porque, para o acionista, o primeiro guia é o resultado, né, gente? E também não dá para ser só o resultado por ele, mas a gente tem que entender que, né, a discussão de lucro ela existe. E a escolha por uma frente prioritária é aquilo que vai sensibilizar, inclusive, para falar se tem aderência ou não, se tem abertura ou não. A gente traz no livro um conceito super interessante, que é o burnout invertido, né? Hoje a gente começa a olhar nesse lugar. Primeiro, a gente acompanhou as companhias que criaram burnout como um comportamento, né? Então, a gente foi para esse lugar, no excesso, no limite, na tensão e tudo isso. O burnout invertido é a falta de. Então, assim, aí a gente está indo para um lugar onde a gente tem que olhar para resultado, mas tem que cuidar das pessoas, e aí a gente está olhando que, na verdade, é ir para o outro extremo. E aí, nesse lugar, a falta de desafio, a falta de engajamento está fazendo com que as pessoas também não lidem bem com isso. Nossa, isso daria um outro painel maravilhoso só sobre isso. É isso. Então, a gente está trazendo esse olhar, porque o extremo nunca vai ser positivo. Muito bom. Né? A gente colocar tudo na mesa para querer resolver, a gente nunca vai conseguir. Então, escolhe aquela batalha que é aquela que efetivamente faz sentido a gente lutar, que a gente vai conseguir prosperar, né? Eu acho que... Deixa eu colocar um último ponto aqui para a galera não achar também que a gente é alucinado por lucro e só lucro, né? Você pode buscar outros indicadores. Por exemplo, satisfação do cliente. Com dados IA, hoje em dia, você tem que buscar esses indicadores, né? Então, por exemplo, o cliente que dá nota de 5 a 7 para a gente, qual que é a retenção dele? Ele fica mais ou menos que o cliente que está de 7 a 9. Então, se eu fizer uma ação que ela não traz lucro direto, mas ela melhora a satisfação, teoricamente eu consigo melhorar a retenção. No longo prazo, no LTV, né, lifetime value do cliente, no valor total dele, você vai estar capturando valor para a empresa. Então, óbvio, lucro é muito importante, mas tem outros indicadores de qualidade que você pode perseguir com ações de ESG que também vão dar lastro para você continuar avançando. Atração e retenção de talento também, né? Turnover. Cris, não queria a gente fechar aqui sem você também falar do seu livro, e tem sorteio, não é isso? Hoje vai ter aí, para quem está nos acompanhando, vai ter o sorteio dos 2 livros, o Felicidade, o Novo Paradigma da Governança, que eu coautorei com a Michele Taminato, e o Lentes da Governança, que é totalmente conectado com aspectos de longevidade para negócios em família, que eu coautorei com o Bruno. Mas por que motivou a gente compartilhar esse tema da felicidade como um novo paradigma de governança, gente? Justamente por isso. Não dá mais a gente só ter a pauta do resultado ou não dá para a gente só ter a pauta de pessoas. A gente tem que encontrar esse equilíbrio,
né? E aí a gente foi beber da fonte do FIB, que é o Felicidade Interna Bruto. O Butão hoje é o país mais feliz do mundo. Ele começa com práticas na administração pública, né? Claro, no contexto do Butão, e depois ele leva isso para o ambiente privado, né? Quando a gente traz isso para a perspectiva do que a gente vê no mercado hoje, inclusive tem um capítulo que a gente fala felicidade não é abraçar a árvore, gente, e tem que ser enfrentado dessa forma, porque existe todo um movimento, né? O capitalismo é um movimento onde a gente olha para o capitalismo consciente, a gente olha para um capital mais responsável. É sobre isso. Aonde é que a gente está colocando efetivamente os nossos investimentos? Aonde que a gente está colocando efetivamente as ações do negócio? Né? Porque resultado por resultado, gente, vamos pegar um case que todo mundo conhece, que é um case maravilhoso e a gente ajudou a fazer, que é o case da Ambev. A Ambev, eu lembro que, há uns 10 anos atrás, ela tinha como missão ser a melhor. Conquistou? Conquistou. Foi maravilhoso. A gente viu um negócio e gente, né, não precisa nem falar que case Ambev todo mundo sabe. Hoje, se você acessa o processo de transformação profunda cultural que a Ambev passa, você vai lá na missão dela, não vou falar agora exatamente como é, mas é algo como pessoas felizes construindo um mundo melhor. Poxa, o que motiva a gente sair de uma missão de ser a melhor para pessoas felizes? Será que o movimento tem que ser na dor? Ou no movimento tem que ser na escolha e na decisão? Eu vejo que a gente, culturalmente, principalmente América Latina, a gente reage no efeito, né? Então, quando você tem uma dor, quando você vê que você está perdendo engajamento, quando você vê que a cultura já está começando a não reter as pessoas, que os indicadores mostram que as pessoas estão adoecendo, porque as pessoas estão doentes dentro das companhias, isso muda completamente a regra do jogo. Então, assim, será que a gente tem que efetivamente só reagir quando acontece, ou a gente pode se antever, fazer movimentos como esse? Porque, na verdade, gente, esse projeto das praias e os projetos quando a gente envolve tudo isso, ESG, eu vou fechar, gente. Impacto social não é adotar uma ONG, é muito mais do que isso. Não é recolher lixo na praia, é muito mais do que isso, mas é também isso, né? E aí a discussão ela é muito mais profunda. Muito bom. Bom, encerramos aqui uma aula. Espero que vocês tenham curtido, né? Deixa os seus comentários aí também dentro da plataforma. E obrigada. Foi muito rico, muito bacana aqui. Bom Obrigado, almoço. pessoal. Bom almoço. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, Renato, Cristiano e Andréa. Muito obrigado, gratidão pela presença de vocês. Bom, agora o recadinho vai para a galera do online. Eu convido vocês que estão acompanhando virtualmente a visitar os espaços de networking digitais. E para quem está no presencial, aproveite para circular pelos estandes dos patrocinadores e apoiadores, como eu disse. Vocês já podem deixar a sacolinha aí para sair para o almoço, né? E depois tem um sorvetinho Odontoprev. Tem muita informação e surpresas para vocês nos espaços da Odontoprev, o eConnect e o ElHub. Acesse o link pelo chat e aproveitem. E visitem a sacola virtual para acessar os brindes deste ano. Aproveitem, tem brindes da Odontoprev, a Deco, o ElHub e o eConnect. E aí, falando de Adeco, né? A Nívia e o
conhecer a gente? Prazer, iFood Benefícios. O Vale Alimentação e Refeição do iFood, com custo zero, saldo mobilidade, saldo livre, saldo home office e muito mais. Tudo em um cartão só e dentro do PAT. Aceita em todo o Brasil. É pra quem acha que time que tá ganhando não se mexe. Mesmo perdendo time, para outras empresas que não pararam no tempo do fax. Agora que você já conhece a gente, deixa a gente conhecer a sua empresa. iFood Benefícios, o Vale Alimentação e Refeição do iFood. O ano nem acabou e já temos números incríveis para compartilhar. São mais de 180 mil views, 1 milhão de engajamento no site, 6 milhões de impactos nas campanhas, 100 mil acessos no ambiente de votação, 17 mil RHs ativos no nosso colégio eleitoral, alto engajamento nas redes sociais, além de muitos artigos, lives e episódios do nosso podcast. Ano que vem queremos potencializar ainda mais esses resultados. Vem com a gente. Anuncie em nossos canais. O atendimento corporativo do Senac São Paulo leva o jeito Senac de educar para as organizações, construindo parcerias de sucesso. Mas como tudo isso é possível? Nossas equipes identificam as necessidades junto às empresas e desenvolvem soluções em treinamentos educacionais customizados de acordo com as demandas apresentadas. Acesse o nosso site. Temos a melhor solução para a sua empresa. Foi sucesso. São mais de 1.600.000 de impactos. 4.600 inscritos. 60 palestrantes. 10 patrocinadores. O RH Top 5 se consolidou como a principal roda de negócios do ano, com os indicados no Top of Mind de RH. Anote na sua agenda a data da próxima edição, 11 de setembro de 2025. Essa é Raquel. Raquel é uma importante peça da empresa. Ela faz parte do RH. Raquel parece estressada. Tá estressada, Raquel? Tanta coisa pra organizar. Contratar, treinar, reembolso, antecipação salarial, olerite, benefícios, comunicação, processos. Descomplica, Raquel. Comunix. Tudo o que o RH precisa em um super aplicativo. Gerencie tudo com praticidade e eficiência. Tá complicado? Descomplica. Comunix. Entusiasta do trabalho híbrido. O mérito ele é uma verdade, desde que a gente parta do mesmo lugar. Então a gente associou muito trabalho a sofrimento. Forçar cada vez mais essa importância do bem-estar holístico. Qual é essa relação que as mulheres têm com o trabalho e naturalizar a maternidade, né?
conhecer a gente? Prazer, iFood Benefícios. O Vale Alimentação e Refeição do iFood, com custo zero, saldo mobilidade, saldo livre, saldo home office e muito mais. Tudo em um cartão só e dentro do PAT. Aceita em todo o Brasil. É pra quem acha que time que tá ganhando não se mexe. Mesmo perdendo time, para outras empresas que não pararam no tempo do fax. Agora que você já conhece a gente, deixa a gente conhecer a sua empresa. iFood Benefícios, o Vale Alimentação e Refeição do iFood. O ano nem acabou e já temos números incríveis para compartilhar. São mais de 180 mil views, 1 milhão de engajamento no site, 6 milhões de impactos nas campanhas, 100 mil acessos no ambiente de votação, 17 mil RHs ativos no nosso colégio eleitoral, alto engajamento nas redes sociais, além de muitos artigos, lives e episódios do nosso podcast. Ano que vem queremos potencializar ainda mais esses resultados. Vem com a gente. Anuncie em nossos canais. O atendimento corporativo do Senac São Paulo leva o jeito Senac de educar para as organizações, construindo parcerias de sucesso. Mas como tudo isso é possível? Nossas equipes identificam as necessidades junto às empresas e desenvolvem soluções em treinamentos educacionais customizados de acordo com as demandas apresentadas. Acesse o nosso site. Temos a melhor solução para a sua empresa. Foi sucesso. São mais de 1.600.000 de impactos. 4.600 inscritos. 60 palestrantes. 10 patrocinadores. O RH Top 5 se consolidou como a principal roda de negócios do ano, com os indicados no Top of Mind de RH. Anote na sua agenda a data da próxima edição, 11 de setembro de 2025. Essa é Raquel. Raquel é uma importante peça na empresa. Ela faz parte do RH. Raquel parece estressada. Tá estressada, Raquel? Tanta coisa pra organizar. Contratar, treinar, reembolso, antecipação salarial, olerite, benefícios, comunicação, processos. Descomplica, Raquel. Comunix. Tudo que o RH precisa em um super aplicativo. Gerencie tudo com praticidade e eficiência. Tá complicado? Descomplica. Comunix. Entusiasta do trabalho híbrido. O mérito ele é uma verdade, desde que a gente parta do mesmo lugar. Então a gente associou muito trabalho a sofrimento. Reforçar cada vez mais essa importância do bem-estar holístico. Qual é essa relação que as mulheres têm com o trabalho e naturalizar a maternidade, né?
Bora conhecer a gente? Prazer, iFood Benefícios. O Vale Alimentação e Refeição do iFood, com custo zero, saldo mobilidade, saldo livre, saldo home office e muito mais. Tudo em um cartão só e dentro do PAT. Aceito em todo o Brasil. É pra quem acha que time que tá ganhando não se mexe. Mesmo perdendo time, pra outras empresas que não pararam no tempo do fax. Agora que você já conhece a gente, deixa a gente conhecer a sua empresa. iFood Benefícios, o Vale Alimentação e Refeição do iFood. O ano nem acabou e já temos números incríveis para compartilhar. São mais de 180 mil views, 1 milhão de engajamento no site, 6 milhões de impactos nas campanhas, 100 mil acessos no ambiente de votação, 17 mil RHs ativos no nosso colégio eleitoral, alto engajamento nas redes sociais, além de muitos artigos, lives e episódios do nosso podcast. Ano que vem queremos potencializar ainda mais esses resultados. Vem com a gente. Anuncie em nossos canais. O atendimento corporativo do Senac São Paulo leva o jeito Senac de educar para as organizações, construindo parcerias de sucesso. Mas como tudo isso é possível? Nossas equipes identificam as necessidades junto às empresas e desenvolvem soluções em treinamentos educacionais customizados de acordo com as demandas apresentadas. Acesse o nosso site. Temos a melhor solução para a sua empresa. Foi sucesso. São mais de 1.600.000 de impactos. 4.600 inscritos. 60 palestrantes. 10 patrocinadores. O RH Top 5 se consolidou como a principal roda de negócios do ano, com os indicados no Top of Mind de RH. Anote na sua agenda a data da próxima edição, 11 de setembro de 2025. Essa é Raquel. Raquel é uma importante peça da empresa. Ela faz parte do RH. Raquel parece estressada. Tá estressada, Raquel? Tanta coisa pra organizar. Contratar, treinar, reembolso, antecipação salarial, olerite, benefícios, comunicação, processos. Descomplica, Raquel. Comunix. Tudo que o RH precisa em um super aplicativo. Gerencie tudo com praticidade e eficiência. Tá complicado? Descomplica. Comunix. Entusiasta do trabalho híbrido. O mérito ele é uma verdade, desde que a gente parta do mesmo lugar. Então a gente associou muito trabalho a sofrimento. Reforçar cada vez mais essa importância do bem-estar holístico. Qual é essa relação que as mulheres têm com o trabalho e naturalizar a maternidade, né?